Boa tarde, pessoal, tudo bem? Saúdo os meus irmãos com a paz do Senhor Jesus, saúdo os meus amigos das redes sociais com a paz do nosso Senhor Jesus também, independente de religião, independente de crença. Eu estava sumido aí esses dias, mas sem ministrar através de vídeo, mas sempre ministrando para alguns outros a palavra do Senhor. O que não podemos nunca parar. Não podemos parar de ministrar, nos foi imposta essa obrigação e ai de nós se não pregarmos o Evangelho. Eu gostaria aqui de ler um versículo para você e depois vou dar uma pequena explanada, um pequeno argumentada sobre esse versículo. É algo muito importante que com certeza Deus falará ao teu coração. No capítulo do livro de Atos, capítulo 26, versículo 14, diz assim: E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coice contra os aguilhões. Eu me perguntei, dentro desta palavra, por que duro dar coice contra os aguilhões? Quando falamos sobre aguilhões, antigamente, até hoje em dia, quando vão prender um boi ou um touro, prendem ele com correntes e eles são tão bravos que eles ficam dando coice tentando se soltar de forma impossível, mas eles tentam, eles lutam contra aqueles aguilhões. Então eu me perguntei por que Jesus falou isso para Saulo. Saulo era um perseguidor da igreja e matou muitos servos de Cristo. Muitos que seguiam a Cristo, que na época chamava seguidores do caminho. Não era cristãos ainda. Não se falava cristãos, se falava seguidores do caminho. Aí até então, quando alguns passavam, eram persuadidos, eram convencidos que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, eles conheciam mais sobre esse caminho sempre foi Jesus. Então, Saulo, quando fala sobre que ele dava coice, Jesus fala, dura coisa te é dar coice contra os aguilhões, é que ele já entendia, mesmo não querendo aceitar, que de fato Jesus era o caminho. O que eu quero dizer aqui é que você também entende. Quando a palavra de Deus é ministrada na tua vida, você sabe. Você, até mesmo no tempo, você percebe. Notícias nos jornais, notícias na internet, sobre vírus, sobre doenças, sobre guerras e rumores de guerras, sobre lugares que vivem em guerra, você sabe que está acontecendo alguma coisa. Antigamente você via que algo acontecia, mas hoje em dia você está vendo muito mais. O que eu estou querendo ministrar para você, que Deus venha falar ao teu coração, e eu sei que o Espírito Santo já falou muito ao teu coração. Quantas vezes você na rua ou em casa, na hora de dormir, ou até fazendo alguma coisa, às vezes lavando uma louça, fazendo um almoço, a janta, você sentiu como se algo tivesse te tomando ali, dizendo assim, por que você não me segue? Por que você não me segue e passa a fazer as minhas vontades sabendo que eu sou o caminho, a verdade e a vida? Com certeza Deus já falou muito com você. E muitas das vezes a gente tenta não acreditar como Saulo fazia. Ele estava tão possesso, querendo perseguir os servos de Jesus, porque ele não cria nisso. Mas ele via coerência, ele via coisas que não tinha como negar. Mas ele tentava se convencer de que era mentira. Não faça isso. Jesus está voltando. Sirva-o. Entregue a tua alma a Ele. Na igreja, uns dias desses, ainda essa semana, na quarta-feira, algumas almas aceitaram a Jesus na igreja, porque as pessoas estão vendo que não tem outro jeito, não tem outro caminho senão buscar Jesus. Aceite a Jesus como teu único e suficiente Salvador. Você que está fraco, que Deus possa te fortalecer.
E você que está desviado da presença de Deus, afastado, retorne para a presença do Senhor. Deus te ama. Jesus te ama. O Espírito Santo, ele fala com você, porque ele também te ama. Entregue a sua vida ao Jesus. Não perca tempo. Jesus está às portas, ele está voltando.